Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus por este momento, este dia que o Senhor nos dá, para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas de 2023, segundo trimestre das lições bíblicas CPAD 2023, que tem esse tema muito interessante, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nós já estamos, portanto, irmãos, na lição de número 3, tá bom? A lição de número 3 tem esse tema muito interessante, que é exatamente o ciúme, o mal que prejudica a família. E nós temos então aqui o texto áureo. Porque onde há inveja e espírito faccioso, há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3,16. E a verdade prática diz: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. Você pode acompanhar aí na tela, né? Nós temos também aqui o gráfico esboço, meus irmãos. No gráfico esboço nós temos os tópicos distribuídos, né? Então nós temos aí falha no tratamento dos filhos, tópico 1, e aí temos os subtópicos: preferência de Jacó por Esaú, ciúme em meio à preferência, inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Segundo ponto, ciúme como causa de conflitos. Aí nós temos a túnica, o símbolo do desprezo, ciúme, agente do conflito familiar, a extensão do crime, do ciúme. Nós temos também os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. O ciúme entre os santos de Deus e vencendo o ciúme. Meus amados, a nossa verdade prática diz: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. Então, é uma lição muito interessante, com certeza bastante atual, porque faz jus ao tema de todo o trimestre, já que nós estamos falando de desafios, de problemas, de dificuldades que as famílias enfrentam. Amém? Então nós temos aí o tópico 1, que está falando sobre falha no tratamento dos filhos. E aí esse tópico está falando sobre a preferência de Jacó, tá bom? Aonde diz em Gênesis 37:3 que Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos. Nós estudamos na lição passada sobre essa questão da preferência, dos pais que preferem um filho em detrimento do outro, né? E aqui esse problema, mais uma vez, vem sendo colocado. Ou seja, nós temos aqui o caso do patriarca Jacó, que amava a José, né? É claro que esse tipo de relacionamento, esse tipo de amor, né, que é direcionado a um filho só, em detrimento dos outros, vai causar problemas grandes, né? Esse tipo de sentimento, esse tipo de tratamento, certamente causará problemas, que é o que aconteceu de fato, né? É importante que a gente diga, conforme diz a lição, que os filhos têm personalidades diferentes, né? Eles têm diferenças de personalidade e de temperamento. Então é evidente que os pais vão tratar diferentemente com cada filho. Porém, esse tratamento diferente ou diferenciado não quer dizer ou não deve ser uma predileção. Você não pode escolher um filho em detrimento do outro para amá-lo mais do que os outros, né? Porque não é assim que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, nessa história de José, nós vemos que essa predileção de Jacó trouxe o ciúme, a inveja entre os irmãos, e isso foi uma consequência grave, tá bom? No subponto 3 diz: a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Nesse ponto aqui, meus amados, está falando sobre o sonho de José, né?
José teve sonhos e esse sonho ele contou para os seus irmãos, né? Neste sonho ele se colocava em evidência, ou ele estava em evidência, em superioridade em relação aos seus irmãos, né? Os seus irmãos se curvavam diante dele, né? E ele contou isto. É claro que com a predileção de Jacó por José, digamos assim, esse presente, porque nós vamos falar aqui que ele recebe um presente importante, né? E esse presente, digamos assim, demarcava, ratificava a posição de José como, de fato, um herdeiro, né? Então, a predileção de Jacó, né? O fato de José contar os seus sonhos, inclusive mostrando-se superior aos demais irmãos, porque estes se curvavam perante ele, tudo isso culminou com a atitude hostil dos seus irmãos, né? Queridos, eu gostaria de abrir um parêntese aqui, mas dentro dessa história, para nós entendermos uma coisa, né? Aqui o comentarista diz que José, pelo fato de contar os seus sonhos, de repente os seus irmãos entendiam que ele agia com arrogância e despeito em relação a eles, né? E por isso eles o rejeitaram. Nós falamos aqui desses pontos aqui, né? Já tem a rejeição, digamos assim, a predileção de Jacó por José, e isso culminou com essa atitude hostil. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui, meus irmãos, é exatamente o fato de que o sonho de José, a atitude de José em contar os seus sonhos, vejo como algo precipitado, não é? Porque, de fato, essa atitude dele somente inflamou ainda mais os ânimos dos seus irmãos contra ele mesmo, tá bom? E eu gostaria de tomar ou tirar uma lição importante dessa atitude de José, porque diz respeito aos planos que Deus tem para nós. Ora, eu acredito que é uma atitude prudente nós não espalharmos por aí os planos e projetos que Deus tem a nosso respeito. Mesmo porque, meus irmãos, isso aqui é um ponto importante. Existe aonde nós estamos, quando Deus revela os seus planos, e Deus sempre revela o que vai acontecer no futuro. Então ele está mostrando o objetivo final, ele está mostrando a conclusão, a finalização, digamos assim, do projeto dele em relação àquela pessoa, não é? Que foi o caso de José. Então Deus já estava mostrando que colocaria ele de fato numa posição importante, como de fato aconteceu. É claro que, olhando para a atitude dos seus irmãos em vender José como escravo, ou seja, ele estava na iminência de assumir a herdade, a herança, a casa de seu pai, que este também é um ponto importante que a gente precisa, né, de vez em quando relembrar aos nossos alunos, porque quando está falando daquele regime patriarcal, então está falando de um governo, digamos assim, diferente, onde tem uma figura importante, proeminente, que é o pai, né, como patriarca, como dono de tudo, porque eles eram realmente ricos nesse sentido, não é? Haja vista, por exemplo, o exemplo de Jó, que era um patriarca, e a Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente, né? Então, esses patriarcas, eles tinham uma grande herança, eles tinham uma grande casa, não é?
as suas plantações, as suas criações, ovelhas, bois, as plantações de vinha, de azeite. Então tudo isso ajudava para que eles fossem pessoas importantes economicamente falando. E é claro que essa casa tinha que dar continuidade. Quem é que herdava? O primogênito, né? Aquele escolhido, digamos assim, pelo patriarca. Era o que estava acontecendo aqui. Porém, José estava nessa posição de proeminência, mas ao ser vendido como escravo, ele perde tudo. Olhe que coisa interessante. Deus disse, Deus mostrou que colocaria ele em uma posição importante, mas Deus não mostrou a trajetória do caminho pelo qual ele iria passar até chegar lá no trono, digamos assim, né? Porque ele ficou abaixo apenas do faraó. Ele ficou numa posição como governador de todo o Egito. Então isso é importante, irmãos. Por quê? Porque nós não podemos revelar os projetos de Deus para qualquer pessoa. Penso eu que a lista pela qual você deve confiar os seus planos para alguém, os planos de Deus, melhor dizendo, para a sua vida, deve ser bem restrita, bem pequena mesmo, né? Foi assim com Davi também. Veja que Deus ungiu a Davi, mas ele não foi logo para o trono. O caminho até o trono foi bem árduo. Ele enfrentou gigantes, ele enfrentou a fúria do rei Saul, possuído lá pelo demônio que queria realmente destruir a Davi. Ele enfrentou a fúria de seus irmãos compatriotas. Então ele passou por muitas coisas até chegar no trono, né? Então, meus irmãos, tenhamos apenas isso em mente, né? Que nós precisamos ter cuidado com os planos que Deus tem para nós, né? Para que não haja essa precipitação, para que não haja, digamos assim, a estimulação desse tipo de sentimento, de ciúme, de inveja em relação ao que Deus tem para fazer em nossas vidas, tá bom? Então, esse aqui é um ponto importante que eu gostaria de falar com os irmãos. Amados, eu tenho aqui um outro gráfico que eu fiz e nós vamos colocar, postando para os irmãos, para que os irmãos possam também falar sobre isso. Nós estamos falando sobre ciúme, então é importante nós falarmos os tipos de ciúme e também como o ciúme se relaciona com a própria inveja, ok? Então nós temos esse gráfico que você está observando aí, e esse gráfico ele está dividido em 4 pontos, né? Quando fala do ciúme positivo, do ciúme negativo e do ciúme como obra da carne e o ciúme junto com a inveja, né? Estão muito juntos ali, tá bom? Então, meus amados, o que é o ciúme positivo, digamos assim? Este ciúme positivo é uma vigilância acerca daquilo que é considerado propriedade de quem tem ciúmes. Por exemplo, Deus tem ciúme de nós, né? O Espírito Santo tem esse ciúme de nós. Por quê? Porque somos propriedades de Deus. Podemos dizer que este ciúme tem mais a ver com zelo, com cuidado que Deus tem. Afinal de contas, quando nós temos alguma coisa em que nós temos uma grande estima, em que nós gostamos, é natural que se tenha ciúme daquilo, né? Um carro, um objeto, uma roupa, alguma coisa assim. É natural que se tenha esse ciúme, no sentido de zelo, no sentido de cuidado. O mesmo se aplica para os cônjuges. É natural que o esposo tenha ciúme da esposa e que a esposa tenha ciúme do esposo, mas é este ciúme no sentido de cuidado. Porque se você tem ciúme, esse tipo de ciúme, você vai ter uma vigilância, um cuidado, não é?
Isso é algo também muito importante. Mas existe uma espécie de ciúme que é um ciúme negativo, tá bom? Ele mistura o amor com o egoísmo. Se trata de um aspecto negativo e doentio do ciúme, no qual pode gerar grandes infortúnios de quem sente e por parte de quem é alvo desse ciúme. Ou seja, quem tem esse tipo de ciúme, claro que ele está afetado, mas ele vai afetar também aquela pessoa a quem ele dirige esse tipo de ciúme. E por que isso? Porque é um ciúme obsessivo, é um ciúme opressor, é um ciúme que está querendo dominar aquela pessoa, né? Então, é claro que isso vai ser um problema para as pessoas que têm esse tipo de sentimento e infelizmente tem pessoas, né, casais que são assim e gera muito problema, quando não a própria separação, tá bom? Mas, amados, nós temos também o ciúme como obra da carne. E nesse caso envolve sim o ódio, não só o ódio, mas outros sentimentos que estão ali atrelados, como o próprio ressentimento, né? Como o próprio ódio, como o próprio rancor e também, especialmente, a questão da inveja, né? Aí a questão fica ainda mais séria, porque este ciúme gerou a inveja. E a inveja é algo abominável, né? Há um texto de Provérbios que diz que a inveja é a podridão dos ossos. Os ossos é a nossa estrutura, né? Nossa estrutura corpórea. Então significa dizer que essa inveja, ela se entranha dentro da gente, né? Como algo que atinge até os próprios ossos. Tá? Veja como é sério a questão, tá bom? Que foi o que aconteceu com Caim, que matou seu irmão Abel, porque ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas Deus atentou para o sacrifício de Abel, mas não atentou para o sacrifício de Caim, porque a atitude de Abel era diferente da atitude de Caim. Ele era alguém que estava de fato adorando a Deus, e o sacrifício foi a manifestação pública, externa, dessa adoração a Deus. O mesmo não se pode dizer a respeito de Caim, haja visto que o próprio Cristo diz que ele era filho do maligno. Então veja que a atitude dele era diferente. Mas ele queria aquilo que estava de posse, digamos assim, de seu irmão. Ou seja, ele queria aquela aceitação, não é, do sacrifício por parte de Deus, mas ele não queria compromisso com Deus. Tanto é que Deus ainda deu chance para ele mudar de atitude. Se procederes bem, não vai ser melhor para você? Mas se procederes mal, eis aí o pecado está à tua porta. A essa expressão, eis aí o pecado à tua porta, os estudiosos dizem que é uma expressão para fazer uma alusão a um animal feroz, a um animal predador, como o leão, por exemplo, como o leopardo, o tigre, aqueles felinos que ficam naquela posição, não é? Esperando a presa, esperando o momento adequado para investir e dar o golpe final. Então, Deus estava dizendo, o pecado está aí como um animal para te dominar. Mas o coração dele estava tão cheio desse ódio, desse ciúme, desta inveja, que ele de fato deixou que o mal dominasse ele, e então ele cedeu ao mal, né? Lembra de um hino da nossa harpa cristã? Tentado não cedas, porque ceder é pecar. Então, queridos, outro aspecto do ciúme é quando nós juntamos aqui a questão do ciúme e da inveja, né? A inveja é uma reação à falta de algo, ou seja, a pessoa não tem alguma coisa que é o outro que tem. O ciúme é uma reação à ameaça de perder algo ou alguém, ou seja, a pessoa tem, mas ela tem receio de perder.
A inveja pode ser comparada com uma relação de duas pessoas. Eu quero o que você tem. Ou seja, esse princípio pode ser aplicado para os irmãos de José. Eu quero respeito, eu quero a atenção que você tem do nosso pai Jacó. Né? Então veja que é o ciúme. Né? O ciúme já é um triângulo de 3 pessoas. Olha como é diferente. Eu quero o reconhecimento que você tem dos outros. O mesmo também se aplica para os irmãos de José em relação a ele, em relação a Jacó, né? Porque é essa tríade. Né? Então o que é que ele está dizendo? Eu quero que Jacó, eu quero que o nosso pai nos reconheça assim como ele lhe reconhece. Né? Então, irmãos, é claro que esse sentimento só foi crescendo nos irmãos de José, né? Fazendo com que eles chegassem a esse ponto de mandar vender o seu irmão. Tá bom? Meus amados, então nós chegamos aqui no tópico 2, ok? Que fala de ciúme como a causa de conflitos. Você acompanha aí, o ciúme como causa de conflito. A túnica como símbolo do desprezo, o ciúme, o agente do conflito familiar e essa extensão do ciúme. O que nós podemos falar aqui sobre a questão da túnica? Né? No antigo Oriente, né? Havia um costume, né, geralmente, de se fazer essas roupas com 2 cores, mas de linho grosso. Tá? Então, essa túnica colorida colocava José, numa posição de destaque em relação aos demais. Amados, o que era esta túnica? Era a representação do valor e do destaque do primogênito herdeiro. Ou seja, nós estamos falando aqui de um produto que era difícil de fazer, era caro, porque nós estamos falando de um produto manufaturado. Não estamos falando de um produto feito em uma máquina, né, de tecer o tecido e depois de costurar e de fazer tudo como feito, como era feito. Né? Então, claro que nós estamos falando aqui, alguns estudiosos dizem que provavelmente era um material, um presente encomendado, né? E custava assim caro, tá bom? Por quê? Porque isto era uma forma de dizer que aquela pessoa que estava usando seria o herdeiro. E esta túnica, esta roupa foi dada para José. Então, estava claro que ele seria o herdeiro, ok? Mas isso só fez gerar ainda mais o ciúme, essa inveja, esse rancor, esse ódio, que fez com que eles até desejassem matar o seu irmão. Eles queriam inicialmente tirar a vida de José. Veja que o ódio, a raiva entre eles estava bem extensa. Conforme nós mostramos, e aqui o nosso comentarista mostra, o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. Né? E aí junta com outros. A inveja que nós falamos aqui, aliás, acho que é até difícil a gente não falar de ciúme e inveja, principalmente em se tratando de relações não conjugais. Porque alguns especialistas, irmãos, fazem a separação. Né? Isso eu vi em artigos de psicólogos, que fazem uma certa divisão do ciúme em relação à inveja, porque o ciúme está voltado mais para a questão conjugal. Né? Claro, você pode ter ciúme de um objeto seu, mas é mais comum o ciúme entre casais, entre marido e mulher. Né?
Então, é claro que isso pode trazer sim problemas para a vida conjugal, mas também para as amizades, né? Para as amizades. E também para relacionamento profissional, principalmente quando esse ciúme vem acompanhado de inveja. No ambiente trabalhista, né? No ambiente profissional, isso também pode imperar. Ou seja, alguém sentir ciúme pelo fato de que alguém está tendo uma atenção de repente do seu chefe, está sendo elevado de função, e isso vai gerar este ciúme. Nós podemos dizer que foi algo mais ou menos parecido que a gente vê ali com Daniel, né, em relação ao rei que tinha uma grande estima por Daniel, e isso fez com que aqueles outros políticos corruptos, invejosos, né, fizessem uma trama em relação a Daniel, e aconteceu tudo aquilo que nós já sabemos. Ele foi levado à cova dos leões, né? Mas Deus enviou seu anjo, os leões não fizeram nada, e os invejosos é que foram lançados na cova dos leões, e os leões devoraram aqueles homens malignos. Então, meus irmãos, de fato nós precisamos atentar para essa questão do ciúme, tá bom? Meus queridos, para nós encerrarmos, nós temos aqui então os males do ciúme. O que é que ele pode causar? O que é que o ciúme pode causar? Conforme nós já mostramos, tragédias familiares, né? Citamos o caso aqui de Caim e de Abel, né? Cujo irmão Caim matou seu irmão Abel exatamente por ciúme, exatamente por inveja, né? Porque Deus havia respondido a Abel em relação ao sacrifício. Então, meus queridos, nós vemos isso aqui acontecendo também em relação a José, aos seus irmãos, né? Os seus irmãos fazendo tudo o que fizeram com ele, né? Quando nós chegamos aqui no tópico 2, no subtópico 2, nós temos aqui, olha, o ciúme entre os irmãos, entre os santos de Deus, né? Aí ele fala do ciúme obsessivo, que pode surgir da parte de um dos cônjuges e que geralmente vai gerar violência, separação, ofensas, né? Nós sabemos disso, que há muitos casais que se separaram, que não deram certo por causa dessa questão de ciúmes, né? Esse ciúme obsessivo, não o ciúme de zelo, o ciúme de cuidado, tá bom? Ele pode também minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúmes, se calunia, se difama, se ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Isso aí é algo que acontece também, infelizmente, dentro da igreja do Senhor, né? A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, digamos assim. Não é só pessoas perfeitas que estão lá, mas são pessoas também que precisam de tratamento, tá bom? É por isso que tem havido esses problemas de separação de ministérios, porque tem um pastor que de repente tem ciúme do tratamento que a igreja dá, né, para aquele pastor, e de repente começa a perseguir, e aí aquele pastor, infelizmente, aquele obreiro tem que sair, se sente acuado, não se sente bem trabalhando. E esse problema existe. Existe também entre ministros de louvores, né? A questão de louvores também existe. Meus amados, eu quero dizer uma coisa aqui importante para nós, né? Nós precisamos fazer um autoexame da nossa própria vida em relação a esse problema do ciúme, a esse problema da inveja. Por que isto? Por que eu digo um autoexame? Porque é muito difícil nós admitirmos esse tipo de sentimento.
Certa vez eu fiz a ilustração de um livro para um escritor, né, cristão, jornalista, que residia nos Estados Unidos, e eu pude ler aquele livro ali e tirei as minhas conclusões. O livro era sobre a questão da inveja e do ciúme, né? E ele falava algo parecido com isso, né? Que é muito difícil nós admitirmos esse tipo de sentimento. É muito difícil nós fazermos uma autorreflexão e chegarmos à conclusão, de repente, que nós temos algum sentimento neste sentido. É muito difícil nós admitirmos. Porém, no terceiro e último subponto, ele diz aqui, olha, como é que nós devemos vencer o ciúme? Penso eu que um dos primeiros requisitos é você admitir que tem o problema. Ora, como é que você quer ser curado de uma enfermidade se não aceita o diagnóstico? O médico faz os exames e diz, você tem esse problema, você precisa deste tratamento para ficar bem. Como é que eu e você queremos ficar curados se não admitirmos o problema, né? Então é preciso admitir o problema. Primeira coisa, é preciso admitir o problema, né? E segundo lugar, que eu estou já pegando aqui o que o pastor Elianai Cabral escreveu, é que a gente precisa encher a nossa mente com as coisas de Deus, que é o que está falando lá em Filipenses 4:8, o que é justo, né? O que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, ou seja, só bons pensamentos. É isso que deve permear a nossa mente. Meus irmãos, eu quero atentar para vocês de uma coisa. Lembra que o texto de Provérbios diz que a inveja é a podridão dos ossos, ou seja, ela se entranha no nosso ser, no nosso interior, tá? E não só isso, mas ela causa problemas físicos. As pessoas somatizam os problemas através da inveja, tá? Ou a inveja potencializa essa somatização dos problemas. E é claro que a pessoa vai sofrer com isso. A pessoa que tem esse tipo de inveja, né? O que é melhor fazermos, irmãos? Encher a nossa mente da palavra de Deus, tá bom? E em terceiro lugar, é muito importante a gente saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida, que é aquilo que eu acabei de falar para os irmãos, né? A partir do momento que eu estou somatizando este ciúme, é mais ou menos, irmãos, o mesmo efeito do ódio, é mais ou menos o mesmo efeito do rancor, do ressentimento, da amargura. Você lembra que a Bíblia fala de raiz de amargura? Por que isso? Porque ela se entranha. E não só isso, mas uma pessoa amargurada, bem como uma pessoa invejosa, ela deixa transparecer isto. Veja que não foi só um dos irmãos que fez isso com José, mas foi algo que se entranhou em todos eles, naquele grupo. E era um grupo grande, não era um grupo de 2 ou 3 pessoas, não. Era um grupo grande de pessoas. Mas eles todos foram infectados, foram comprometidos com esta praga chamada ciúme, inveja. Tá bom? Então nós precisamos entender isso. Para fechar, para encerrar, quero dizer para os irmãos que acredito eu, irmãos, que uma boa forma, uma boa maneira de nós não sentirmos ciúme ou mesmo inveja de alguém é nós sabermos o nosso valor. Preciso saber o valor que eu tenho para com Deus. Preciso saber que Deus me valoriza porque Ele morreu na cruz por mim, mesmo eu não tendo nenhum valor. E isso aqui é o importante.
mas Ele nos valoriza, não é? E isso é importante porque tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. A partir do momento que eu sei o que eu tenho que fazer para Deus, a partir do momento que eu sei o que Deus tem para fazer na minha vida, então eu me valorizo, eu sei o valor que eu tenho para Deus, para com Deus, eu sei o papel ao qual eu tenho que desempenhar no reino de Deus. E eu não vou ficar preocupado se eu entrei no primeiro horário, no último horário, como aquela parábola que vocês se lembram, a parábola dos trabalhadores. Os homens ficaram chateados, meio enciumados, com inveja, mas nós chegamos desde o início. Nós estamos trabalhando aqui, eles chegaram agora, na última hora. Ora, se eu sei o meu valor, eu não vou questionar isto, né? Porque eu sei o valor que eu tenho no reino de Deus, o que eu tenho para fazer no reino de Deus. Meus amados, eu agradeço muito vocês estarem aí nos ouvindo, nos vendo. Quero dizer para você que os gráficos já estão sendo postados na internet, né? Esses slides, quando você pode usar eles também para lecionar, e também, né, o vídeo para você entender mais ou menos qual é a nossa ideia com cada um desses gráficos, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que seja uma escola dominical cheia da presença de Deus, que possamos ver esses exemplos que aconteceram com esses homens, mulheres de Deus, para que a gente não venha a repetir esses exemplos, mas tomar como referência, como exemplos a não serem seguidos, especialmente nessa questão negativa, né, da vida deles, de cada um desses homens de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.